Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço as pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de Nacional Cópias, plotagens e cópias para engenharia. Está precisando de materiais gráficos? Faça uma visita a Nacional Cópias e veja a imensa gama de serviços que eles oferecem. Xerox em preto e branco e colorida, impressão mono e color a laser, impressão de fotos, plotagem mono e color, escaneamento digital mono e color, escaneamento de plantas mono e color, encadernação, plastificação, carimbos e banners. A Nacional Cópias fica na rua Aguiar de Barros, número 72, Bela Vista, São Paulo. Telefone 3112 1001. Ou acessem diretamente o site da Nacional Cópias no www.nacionalsp.com.br. Fale com o Lima ou com o Salmo e tenha os melhores serviços e preços em materiais gráficos. Então vamos lá, a narrativa do dia fica por conta do nosso amigo cibernético Zé Luiz. Vamos lá, meu amigo, manda brasa aí. MPF denuncia Lula por corrupção passiva sob acusação de favorecer montadoras quando era presidente. O MPF-DIRF, Ministério Público Federal no Distrito Federal, denunciou à Justiça o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, sob acusação de praticar crime de corrupção passiva enquanto exercia o mandato de presidente da República. A denúncia é parte do desdobramento da Operação Zelotes e a nona oferecida contra o petista. Das 9 denúncias contra o ex-presidente, ele é réu em 5 ações penais e já foi condenado a 9 anos de prisão em outra. A proposta de ação penal, enviada na última sexta-feira, 8, e divulgada nesta segunda, 11, pela Procuradoria, tem outros 6 denunciados. Entre eles, o ex-chefe de gabinete de Lula, Gilberto Carvalho, também por corrupção passiva, e os empresários Carlos Alberto de Oliveira Andrade, do Grupo Caoa, e Paulo Ferraz Arantes, da MMC, Mitsubishi, estes por corrupção ativa. De acordo com os procuradores, as investigações apontaram que irregularidades foram praticadas no período de elaboração e edição da MP, medida provisória, 471, que prorrogou por 5 anos benefícios tributários destinados a empresas do setor automobilístico. A medida foi editada em 2009, quando Lula ainda exercia o cargo de presidente da República. Segundo os investigadores, 6 milhões de reais foram prometidos ao ex-presidente Lula e a Gilberto Carvalho em troca da mudança na lei. Diante de tal promessa, os agentes públicos, infringindo o dever funcional, favorecerão as montadoras de veículo MMC e Caoa ao editarem, em celeridade e procedimento atípicos, a medida provisória N graus 471, em 23/11/2009, exatamente nos termos encomendados, franqueando aos corruptores, inclusive, conhecimento do texto dela antes de ser publicada e sequer numerada, depois de feitos os ajustes encomendados, aponta a denúncia. A peça é assinada pelos procuradores da República Frederico de Carvalho Paiva e Herbert Reis Mesquita, e tem 64 páginas.
Ao longo da denúncia, são reproduzidas mensagens de e-mail e anotações de denunciados, além de trechos de outras denúncias e sentenças das zelotes. Os procuradores sustentam que o ex-conselheiro do CARF, José Ricardo, recebeu cópia da redação final da MP antes mesmo de a norma ser numerada e publicada. Ainda de acordo com a denúncia, os recursos foram usados para garantir a edição e a aprovação da MP no Congresso e também para comprar o cancelamento de um débito de R$ 265 milhões que era objeto de um recurso no CARF. Esta acusação é objeto de outra ação penal em tramitação na 10ª Vara da Justiça Federal do DIF. A denúncia cita documentos que comprovariam a promessa de pagamentos de vantagens indevidas a intermediários do esquema e a agentes políticos, dentre os quais R$ 6 milhões teriam sido prometidos a Lula e a Carvalho. Os procuradores apontaram que o destino do dinheiro seria o custeio de campanhas eleitorais do PT. Na ação enviada à Justiça Federal do DIF, o Ministério Público pediu que aos envolvidos paguem R$ 12 milhões para ressarcir os cofres públicos, além de multa por danos morais coletivos. Metade do valor acertado teria sido repassado pela montadora MMC à empresa MM, pertencente ao empresário Mauro Marcontes, que teria atuado em parceria com o ex-conselheiro do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, José Ricardo Silva, e o lobista Alexandre Paes dos Santos. Os três foram denunciados por corrupção ativa. A empresa teria sido o canal utilizado para viabilizar o recebimento e a distribuição da propina. Tramitação de MP foi atípica. Os procuradores destacaram que a tramitação da MP 471 teve andamento atípico, já que passou por 3 pastas em apenas um dia, 19 de novembro de 2009. No dia seguinte, a medida foi publicada no Diário Oficial. O Café Gilberto Carvalho, por sua vez, teria ocorrido 4 dias antes da publicação da norma. O MPF indica ainda que a atipicidade foi objeto de questionamento do então subchefe de análise e acompanhamento de políticas governamentais da Casa Civil, que teria enviado mensagem eletrônica à então ministra da pasta, Dilma Rousseff, afirmando que era impossível exercer a função do setor diante da postura do Ministério da Fazenda de despachar, diretamente com Lula e enviar para publicação atos normativos como decretos e medidas provisórias. Os procuradores também explicaram que o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega e Cristina Maltoni, sócia da MM e mulher de Mauro Marcondes, não foram denunciados por falta de provas de que participaram das negociações e dos atos ilegais. Provas. De acordo com o MPF, a investida do grupo junto ao governo começou em junho de 2009 quando José Ricardo Silva recebeu do diretor jurídico da MM 2 cartas endereçadas ao então presidente da República com os pedidos de alteração na lei. Os documentos foram elaborados pelo diretor jurídico da MM, Ricardo Reti, e chegaram a sugerir que a mudança legislativa fosse efetivada por meio de medida provisória, o que acabou ocorrendo. Entre as provas mencionadas pelo MPF estão manuscritos, e-mails e até atas de reuniões apreendidas com os envolvidos. Para o MPF, as expressões kit de material enviado a Gilberto Carvalho e Café Gilberto Carvalho que constam de documentos apreendidos evidenciam a relação do grupo criminoso com os agentes públicos. Outro lado. Em nota divulgada por sua assessoria de imprensa, Lula acusou membros do MPF de abusarem de suas prerrogativas legais para tentar constrangê-lo. Disse ainda que os procuradores manipulam o sistema judicial brasileiro para promover uma perseguição política que não pode mais ser disfarçada.
Ainda de acordo com o comunicado, a nova denúncia não é apenas improcedente, mas injurídica e imoral. Os procuradores que a assinam tentam explorar novamente um tema que já foi objeto de ação penal e julgamento na primeira instância há mais de um ano, completa. Sobre os trâmites da MP, questionada pelos procuradores, Lula diz que eles foram absolutamente corretos e lembra que a medida foi convertida em lei sem votos contrários. Leia na íntegra a manifestação do ex-presidente Lula. Mais uma vez, membros do Ministério Público Federal abusam de suas prerrogativas legais para tentar constranger o ex-presidente Lula e manipulam o sistema judicial brasileiro para promover uma perseguição política que não pode mais ser disfarçada. A nova denúncia do Ministério Público sobre a edição da medida provisória 47120009 não é apenas improcedente, mas injurídica e imoral. Os procuradores que a assinam tentam explorar novamente um tema que já foi objeto de ação penal e julgamento na primeira instância há mais de um ano. A medida provisória 471 foi editada em 2009, para prorrogar a vigência de incentivos fiscais que tornaram as regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste responsáveis por 13% dos empregos na indústria automobilística brasileira, e por mais de 10% das exportações de automóveis pelo país. São absolutamente corretos os trâmites da medida, desde a edição até a aprovação pelo Congresso Nacional, que a converteu em lei sem votos contrários. Somente a sanha persecutória de determinados procuradores contra o ex-presidente Lula pode explicar a tentativa de criminalização de uma política de desenvolvimento regional iniciada em governo anterior ao dele. Para Gilberto Carvalho, que foi ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência durante todo o primeiro mandato da ex-presidente Dilma Rousseff, PT, entre 2011 e 2015, a denúncia é um completo absurdo. Essa medida provisória correspondia a um plano do governo de fazer a descentralização das empresas automobilísticas, de estimular a instalação delas no Nordeste e no Centro-Oeste. Isso de fato acabou acontecendo, porque elas obtiveram vantagens fiscais e tributárias para se estabelecer nessas regiões, declarou ao UOL. A partir daí, surgiu essa história de que o presidente Lula teria vendido essa MP e pedido os 6 milhões de reais para o PT. Isso não tem fundamento nenhum, não há prova nenhuma. Fico muito surpreso, espantado e revoltado com esse tipo de denúncia, mas ao mesmo tempo tranquilo para enfrentar, assim como o presidente Lula, o tribunal, esperando que a justiça se faça, completou Carvalho, que hoje atua na chefia de gabinete da presidência do Partido dos Trabalhadores. Ele disse ainda que foi envolvido porque seu nome apareceu na agenda de um lobista, Alexandre Santos, indicando uma reunião num dia em que ele estava em Roma, na Itália. Essa reunião não aconteceu. É um absurdo, comentou o petista. Os procuradores sustentam que a expressão café, associada ao nome de Carvalho nas anotações do lobista, significa propina, e para isso citam uma reportagem da BBC Brasil que traz uma espécie de dicionário internacional da corrupção. Diante da agenda do então chefe de gabinete, o MPF argumenta que isso reforça a expressão café não como bebida servida em reunião, mas sim propina. É isso aí. Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paulo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Seja um patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast.
A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/NetoCast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. O NetoCast também está disponível nos aplicativos gratuitos para Android e iOS. Os aplicativos são Pulse News e o Flipboard. Baixem os aplicativos, adicionem a URL do nosso blog nos aplicativos e acompanhem diretamente de seus tablets e smartphones. Para aqueles que curtem fazer um download dos podcasts, o NetoCast agora também tem feed. Lá na barra lateral direita do blog, eu disponibilizei as URLs dos feeds para que vocês assinem diretamente com seus aplicativos e agregadores. O iTunes, para o caso de iPhone e iPad, e no caso de Android, eu recomendo o aplicativozinho CarCast, aquele do carrinho preto e laranja, que é bem simples e cumpre com o que promete. É isso, galera. Vamos ficando por aqui, deixando um abraço especial a todos que acompanham o nosso podcast, deixando também um beijo especial para Paty Lopes e Amandinha Lopes, que deixaram as camisetas do NetoCast ainda mais bonitas. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui!